Paz de Igreja do Avivamento, é um prazer estar aqui com vocês, ministrando, compartilhando a palavra de Deus. Eu queria, nesse momento, meditar com você um texto, mas antes gostaria que você orasse juntamente comigo. Senhor Jesus, nesse momento nós vamos meditar na Sua palavra, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, trazer revelação da Tua palavra, possamos entender e compreender a Tua vontade para as nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, fala o coração de cada um dos irmãos que estão agora nesse momento ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu me apresentei, né? Eu sou o pastor Diego, pastor da Base 1 de Paraíso, da Igreja Salva Vidas. E é uma alegria, uma honra estar aqui para meditar na palavra de Deus com você. Em Jonas, capítulo 1, abra sua Bíblia aí, você que está próximo. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos meditar um pouquinho na história de Jonas. Diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Amém? Versículo 1 e 2, né, fala de um chamado, né, que Deus faz a Jonas. E Deus pede para que Jonas vá transmitir uma mensagem na cidade de Nínive. O propósito de Deus para Jonas é que ele leve esta palavra, leve esta mensagem aos corações dos ninivitas, porque Deus desejava destruir aquela cidade, mas ele queria dar oportunidade de arrependimento para aquele povo. Então, Jonas tem um propósito. Deus fala: Jonas, apronte-se e vá para a cidade de Nínive. E baseado nesse texto, eu quero meditar com você em 3 características de quem está vivendo fora do propósito de Deus. Por quê, pastor? Porque Jonas, ele tem 3 atitudes que vão mostrar, vão revelar que ele está fora do propósito de Deus, que ele está descumprindo a ordem de Deus, que era ir até Nínive. Qual o primeiro? O primeiro está no versículo 3, você pode acompanhar aí comigo. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Jonas se aprontou. Olha só, Deus disse para ele se aprontar e ir para Nínive. Mas ele obedece parte da ordem de Deus, né? Ele se apronta, mas em vez dele ir para Nínive, ele vai para outro lugar, ele vai para outra direção. Irmãos, isso tem acontecido muito com muitas pessoas que têm capacidade, elas estão cheias de capacitação, cheias de entendimento, cheias de conhecimento da palavra, elas têm se aprontado, né? Elas estão cheias de informações, mas elas estão correndo do chamado de Deus, elas estão fugindo do propósito de Deus, elas estão indo para uma direção contrária à vontade de Deus. E o Senhor não nos deseja apenas que a gente se apronte ou que a gente esteja capacitado, mas Ele deseja que a gente vá. Ele, ele na sua palavra, ele fala que nós seríamos testemunhas dele, tanto em Jerusalém quanto em Samaria, né, e até os confins da terra. Mas essa capacitação que viria por meio do Espírito Santo não era apenas, né, para ficar, né, a promessa do Espírito Santo não era apenas para aprontar e para capacitar o ser humano e ele ficar com aquilo, mas o propósito era que essa capacitação levasse aquelas pessoas a serem testemunhas, a irem, né, a Jerusalém, a Samaria, a Judéia e até os confins da terra. Então Deus tinha um propósito. E nós vemos que a primeira atitude de Jonas é ir na direção contrária da vontade de Deus.
ele parte, ele se apronta, mas parte para uma direção contrária. Ele vai para Tarsis. E o interessante, irmãos, que para ir para Tarsis, ele não podia ir por terra. Ele foi para o porto de Jope, e do porto de Jope ele pegou um navio e em direção a Tarsis. O incrível é que para ele ir para Nínive, ele iria por terra, ele não precisaria ir para de barco, de navio, ele não precisaria se arriscar em alto mar para cumprir o propósito de Deus. E a distância da onde ele estava, da sua cidade ali, de Jerusalém, para ele ir até Nínive, era mais ou menos de 1.000 quilômetros por terra. Então, ele gastaria aí em torno de 3 dias de viagem parando para dormir a cavalo, né? Para ele cumprir o propósito de Deus. Mas ele preferiu fazer o mais difícil, ele preferiu ir para Tarsis, ele preferiu andar, sabe quantos quilômetros? 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros, não por terra, por mar. Então, ele levaria ali meses para chegar a Tarsis. Tudo isso para fugir do propósito de Deus. Muitas vezes Deus tem nos chamado para cumprir um propósito aí na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa igreja, mas nós temos fugido, estamos querendo cumprir o propósito de Deus lá na África. Queremos ser missionários lá na África, mas não queremos ser missionários para o nosso vizinho, não queremos ser missionários para os nossos amigos. Jonas quis fugir para Tarsis, ele foi uma direção contrária. De Jerusalém, para um lado era Nínive, para outro lado era Tarsis. Então, ele se distanciou ainda mais de Nínive. Ele ficou a 5.000 quilômetros de Nínive, que era o propósito de Deus. Então, uma das características, para nós sabermos que estamos fora do propósito de Deus, é em que direção nós estamos indo. Nós estamos obedecendo ao Senhor, nós estamos obedecendo às ordens dele, à nossa liderança, ou nós estamos fugindo pela tangente, né? Essa é a primeira característica para descobrirmos se estamos dentro do propósito, se estamos indo na direção certa ou na direção contrária. A segunda característica de quem está fora do propósito é que nós dormimos o sono da negligência quando nós estamos fora do propósito. O que é isso, pastor? Lá em Jonas, ainda no mesmo capítulo, no versículo 4 e 6, diz assim: O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade sobre eles, né? Caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então, o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse. Levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção e nos poupará a nossa vida. Olha só, irmãos. A segunda característica é dormir o sono da negligência. Aqueles homens estavam desesperados porque Deus enviou uma forte tempestade sobre aquele navio por causa de Jonas, porque Jonas estava fugindo. E o marinheiro lá, o capitão e os outros que estavam a bordo estavam desesperados, com medo de morrer. E Jonas estava dormindo o sono da negligência. Jonas estava lá, né, no porão, dormindo, sono tranquilo, enquanto o mundo estava se acabando. Uma das características de quando estamos fora do propósito de Deus é que nós não estamos sensíveis àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós fazemos de conta que nada está acontecendo ao nosso lado. Nós fazemos de conta que os problemas que estão acontecendo na nossa casa, na nossa família, com as pessoas que nos cercam, não é com a gente. Fazemos de conta que não é com a gente que
que está acontecendo aquilo. E, e nós ficamos ali, inertes, dormindo, né? O sono da negligência. Não fazemos nada. E o capitão pede: Jonas, pelo amor de Deus, pelo menos ore ao seu Deus, quem sabe ele poupará a nossa vida. Ele está suplicando para que Jonas saia daquele lugar e ore, para que ele volte ao propósito. Olha só, irmãos, ainda tem a última característica, que está no versículo 12, né? Diz assim: Jonas respondeu: joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Olha só, a terceira característica é a autopiedade. É quando você está diante de uma situação, você está ali negligenciando, mas de repente as pessoas, está acontecendo isso, e você acorda para a realidade. Em vez de você se posicionar como um homem ou mulher de Deus, você apela para a autopiedade. Ah, por que está acontecendo isso comigo? Ah, Deus não me ama. Ah, eu quero morrer. Ah, eu não sou ninguém. E você fica se menosprezando e mais não há arrependimento, entendeu? A autopiedade é isso. É quando você quer morrer, mas não quer voltar ao propósito. E Jonas então fala: a culpa é minha mesmo. Está acontecendo isso com vocês é por causa de mim. Me joguem ao mar, que eu quero morrer. O único meio é eu morrer. O único meio é vocês me lançarem ao mar para que eu morra. Mas na verdade existiu outro meio. O outro meio era o arrependimento. E foi isso, né, que aconteceu com Jonas depois que ele é lançado ao mar, né? Ele então entende que ele precisava se arrepender. Mas fica aqui as três características, né? Andar na direção contrária, dormir, o sono da negligência e a autopiedade são características que marcam quem está fora do propósito. Mas então, né, finalizando esta palavra, Jonas ele se arrepende. No capítulo 2, no versículo 2, Jonas pede perdão na sua oração quando ele estava em alto mar. E essa oração ele faz dentro da baleia, né, dentro do peixe que o engoliu, mas ele se refere à oração que ele fez ainda quando ele estava no mar. Disse: em minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas ondas tempestuosas. Olha só, ele estava lá morrendo e então ele clama a Deus por ajuda, por socorro. No versículo 6, ele diz: afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Olha só, irmãos, o Senhor livrou Jonas da morte, porque ele clamou ao Senhor quando ele estava em alto mar. E então aquele grande peixe foi a providência de Deus para resgatar Jonas da morte. E ele está agora dentro daquele peixe, voltando para o lugar da onde ele saiu. O incrível é que aquela baleia, aquele peixe, ele não joga Jonas em Nínive. Por quê? Nínive não é, né, beira-mar. Ele leva Jonas ao ponto de partida, aonde ele não deveria ter saído em direção a Tarsis. Ele coloca Jonas lá no porto onde ele pegou o navio. Deus ele vai ouvir o nosso clamor por socorro, mas ele não vai nos pegar e vai nos colocar dentro do propósito dele. Ele vai nos voltar para o lugar original da onde nós estávamos, para nós decidirmos se queremos ou não viver o propósito dele novamente. Deus nos dá uma nova chance, mas ele não decide por nós. Lá no capítulo 3 de Jonas diz: depois disso, versículo 1,
O Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, versículo 3, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive. Olha só. Então, o Senhor traz Jonas de volta ao lugar de origem e agora ele fala novamente com Jonas: apronte-se e vá a Nínive. E agora Jonas obedece a ordem do Senhor para a vida dele. Jonas agora decide viver o propósito de Deus para a vida dele. Então, se você está fora do propósito, se arrependa, clame por socorro, mas faça a decisão certa. Diga sim ao chamado de Deus para a tua vida, diga sim ao propósito de Deus para a tua vida, porque Ele é um Deus que nos dá sempre uma segunda chance. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela tua palavra, que ela fale profundamente aos nossos corações, continue falando e que ela seja como uma semente que cai em boa terra, que ela produza muitos frutos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.